Até aqui a gente teve uma apresentação da Pombinha, né, da história dela, do sintoma dela, mas esse equilíbrio de forças, digamos assim, essa solução de compromisso, ela será desfeita por conta da entrada em cena da personagem Leone. Leone era uma prostituta que cuidava de Juju. Juju era a afilhada dela, né, da Leone, e a Juju, na verdade, ela era filha de Augusta Carnimoli e Alexandre, moradores do Cortiço. Como a Juju morava com a Leone ia bastante no Cortiço levar a Juju para visitar os pais, e também porque lá ela era muito bem tratada, não pelo fato de ser prostituta, porque isto num outro contexto, essas mesmas pessoas que a admiravam facilmente a atacariam. Isto quem nos conta é o próprio Aloysio de Azevedo no livro, né? Então havia esse interesse também da Leone, ela gostava dessa admiração das pessoas do Cortiço. E a gente fica sabendo que numa dessas visitas a Leone tem um interesse especial pela Pombinha. E é retribuída, mas é retribuída por um interesse ingênuo da Pombinha. A Pombinha gosta muito dela, mas enfim, não é recíproco em termos, pelo menos não conscientemente, o interesse não é da mesma ordem, digamos assim, do mesmo nível. Bom, a Dona Isabel, que era uma mulher saudosa da época em que tinha uma boa condição financeira, também admirava a Leone e não recusa quando ela faz um convite às duas, a Dona Isabel e a Pombinha, para que a visitem em sua casa. Visita que ocorre num domingo, 2 dias depois desta última ida da Leone no Cortiço. Para, enfim, irmos direto ao ponto, durante o almoço a Dona Isabel ela toma mais cerveja, né? ela se embebeda e aí acaba caindo no sono. A Leone providencia um quarto para ela e a tranca, fechando a chave pelo lado de fora. E a partir daí o que acontece? Muito resumidamente, o que acontece é que Leone força a Pombinha a ter relações sexuais com ela. E só solta a Pombinha, só liberta a Pombinha aí desta relação forçada quando ela chega ao orgasmo, a Leone. A Pombinha ela fica indignada, aborrecida, mas ela não vai embora imediatamente. A mãe dela acorda, elas ainda jantam e depois vão embora. A Dona Isabel percebe que tem alguma coisa errada com a filha, mas ela nega, diz que não tem nada. E aí no dia seguinte, o que acontece? O que esta relação sexual forçada produz? Ela produz em Pombinha uma sensação de aborrecimento muito grande. Ela está muito aborrecida pelo ocorrido, uma vontade insuportável de estar só, uma vontade muito grande de estar só, e também, e aí esse é um ponto que vai nos interessar para o caso, cólicas no útero. Ela arranja um jeito de sair de casa e vai dar uma volta atrás do cortiço, e ela é um prato cheio para a psicanálise, porque ela adormece no meio desse passeio e ela tem um sonho muito bem escrito, um sonho com uma carga erótica interessante, forte. Não vou contar o sonho aqui, remeto vocês à obra, leiam o livro, lá vocês vão ver o sonho.
E não vou contar o sonho porque o sonho ele dispensa interpretações. Dispensa interpretações porque no final do sonho o que acontece é que Pombinha desperta e desperta, ao despertar, vejam só, ela menstrua, ela se torna mulher, né? Ela se torna simbolicamente, fisiologicamente, aí há uma passagem para a vida adulta, algo que não havia acontecido ainda. E dispenso, né, não vou falar do texto do sonho, por um outro motivo também. Se a gente pensar em a interpretação dos sonhos, né, o nome em alemão é Traumdeutung. E Traum pode servir tanto para os sonhos quanto para trauma, né? Então, a gente pode entender que esse sonho ele foi uma interpretação inconsciente da situação traumática vivida pela Pombinha. Qual foi a situação traumática? A violência sexual sofrida, né? Que a Leone causou nela. Por que a psicanálise ainda é importante? Porque vai colocar em jogo isto, que o inconsciente afeta o corpo. Se antes fantasias inconscientes estavam afetando o corpo, impedindo a Pombinha de menstruar, agora um trauma, uma violência sexual, é processada por um sonho, por uma experiência, por uma elaboração inconsciente. Esta elaboração inconsciente produz efeitos no corpo, a menstruação. Seguindo na história do livro, na história da Pombinha especificamente, o que acontece a partir daí? Uma grande festa, não é verdade? Afinal de contas, o sonho da Dona Isabel, o desejo da Dona Isabel, da mãe da Pombinha, está realizado, ou seja, a filha poderá se casar com João da Costa, elas vão reacender, vão restaurar o círculo social delas. Só que esta mudança ela vai além do desejo da Dona Isabel e do João da Costa, né? Porque ao menstruar, ao pagar essa dívida, né, inconsciente, além das transformações no corpo, ela passa a ver, e isso também está escrito pelo Aloysio de Azevedo, o que não foi ensinada a enxergar. E é muito bonito, não é? Porque a neurose ela é uma experiência, e aí estou falando da neurose histérica, né? A neurose ela é uma experiência onde há uma cegueira simbólica, né? Ou seja, o sujeito não consegue ver que o sintoma que ele está produzindo tem um sentido, e nesse sentido que a gente está falando de cegueira. Depois desse sonho, depois do que acontece por conta desse sonho e da situação traumática que ela viveu, ela então passa a enxergar o que ela não estava enxergando antes. E o que ela enxerga que ela não enxergava antes? A condição miserável, ridícula dos homens em relação às mulheres. Como os homens são patéticos, são capazes... Ela vê a fragilidade dos homens em relação às mulheres e principalmente em relação ao amor. Os homens, então, eles não estão em boa conta aí, a partir disto para a Pombinha. E o noivo dela entra na conta, né? As ambições dele de comerciante não a interessam. Mesmo assim, ela casa depois de algum tempo, não muito tempo, acredito que, se eu não estou enganado, menos de 2 meses depois dessa situação do sonho. E, enfim, o casamento não poderia ser diferente. Dura pouco, dura 2 anos. E dura 2 anos porque a Pombinha arranja, né, começa a ter vários relacionamentos extraconjugais, sempre com artistas, né, com homens que têm um refinamento intelectual, algo que, por exemplo, o noivo dela não tinha para oferecer. O João da Costa, ele é um homem parecido com o pai da Pombinha, no sentido de ser um comerciante também. Então, não a interessa um homem como o pai dela. A gente pode, em poucas
palavras dizer isto. Bom, o João da Costa, num determinado momento, descobre uma traição, acaba o casamento, vai embora para São Paulo, a Dona Isabel ainda vai atrás do João da Costa, escreve uma carta, intercede por Pombinha, dizendo para que ele volte, reconsidere, a perdoe. Ele nunca responde essa carta. A Pombinha ainda fica um pouco, né, a Dona Isabel morava com eles, a Pombinha então fica um pouco em casa, e depois de algumas semanas ela vai embora, sem avisar, sem dar conta, sem dizer para onde. E para grande desespero e desgosto da Dona Isabel. Passam-se alguns meses e aí a Dona Isabel descobre que Pombinha está morando com Leone e que Pombinha também se tornou uma prostituta. E aí a gente vê o desenrolar da história é que gradativamente ela vai passando de uma situação de muito desgosto a Dona Isabel em relação a Pombinha, mas vai aceitando o dinheiro dela, porque não tem como outra maneira para se sustentar. E depois de algum tempo, a Dona Isabel volta a morar com a Pombinha, aí já a Pombinha numa outra condição, né? Como provedora da casa, ou seja, ocupando o lugar que um dia foi o lugar do pai dela. E aí resta a Dona Isabel fingir-se de criada, por conta da vergonha, né? Quando chegam os clientes na casa para que a Pombinha os atenda.